Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento. Muito obrigado. Ontem, quando nós chegamos ali no aeroporto, o irmão, parece que é Joselito, foi nos buscar. E eu, sem muita atenção, entrei logo no carro, me sentei. Depois foi que eu vi que eu não tinha nem pedido permissão para tomar assento. Aí disse: o senhor me perdoe eu não ter nem lhe pedido permissão. E ele, no sotaque pernambucano, disse: se aveste não. Agora, pense numa raposa que está avexada, sou eu agora. Meu nome é Raposo, né? E falar depois desses homens de Deus todos que já falaram, a gente fica com vexame no coração, apesar do costume que a gente tem. Mas quero agradecer a Deus por estar aqui pela segunda vez. Passei aqui há 17 anos, pastor Roberto José sempre lembra quando a gente se encontra. E agradecer ao nosso presidente da Umadene, pastor Zé Carlos de Lima, que ele é uma figura muito parecida com a de Jesus, que apesar de ser o que é, chama os servos de amigos, sempre me chamou de amigo. E o pastor Roberto José por ter nos convidado para estarmos aqui nessa oportunidade. Parabenizar o pastor Roberto José pelo aniversário, mas também pelo brilhante trabalho que a gente tem assistido de ontem para cá. Eu confesso aos irmãos que vou voltar impactado pelo que eu tenho visto, e meu coração jubila de alegria, porque eu aprendi com meu Senhor a me alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Tem uns que invertem esse versículo, se alegram com os que choram e choram com os que se alegram. Mas Deus me ensinou a cumprir o versículo. E em nome desses dois homens de Deus, quero abraçar todos vocês, inclusive as nossas irmãs que estão aqui nessa oportunidade. Peço permissão também aos nossos líderes para eu não usar o versículo tema de Tito, apesar que Tito é o meu capítulo 2, é o meu capítulo preferido da Bíblia, porque quando eu não sabia nem o que era ainda ser pastor, eu tive uma revelação com esse texto aí, mas não quero usá-lo dessa oportunidade. Eu vou para 2 Timóteo 1 e 6, procure aí. Vamos ler junto comigo. 2 Timóteo 1 e 6, todos juntos, 1, 2, 3. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti ou existe em ti pela imposição das minhas mãos. Eu quero falar exatamente sobre esta palavrinha muito significativa, dom. Primeiramente, eu quero dizer que a palavra dom vem do grego, e aqui nós temos muitos estudiosos, e que significa mostrar favor, dar gratuitamente. Dom, então, é um presente, é uma dádiva de Deus. Então, dom é um presente, uma dádiva de Deus. E nesse texto, Paulo está falando provavelmente da capacitação do Espírito Santo concedida a Timóteo para a realização do ministério.
Então, quando ele diz, desperta o dom de Deus que está em ti, ele está falando exatamente dessa capacitação. Os irmãos conhecem os dons ministeriais. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta e outros para evangelista. São 5 dons lá, os dons ministeriais. Então, Paulo possivelmente está falando dessa capacitação do Espírito Santo concedida a Timóteo para a realização do ministério. Em 2 aos Coríntios 3 e 5, não precisa o irmão procurar, que eu vou ler para você, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Então esse dom é essa capacitação do Espírito Santo a Timóteo para a realização do ministério. Mas antes de definir, ou seja, de prosseguir, eu quero dizer para os meus queridos que a palavra dom, aqui nesse versículo, Paulo não está se referindo do título. E quando eu falo nisso, me incomoda muito. Porque um dia desse eu estava orando, eu fui convidado para pregar numa igreja. E Deus, naquele momento, foi muito gracioso para comigo. Porque tem dia que parece que Deus faz assim, fica sozinho aí. Só para a gente entender que nós só somos alguma coisa com Ele. Parece que se Ele nos usasse da mesma forma que nos usa algumas vezes, todas as vezes, parece que a gente ia se achar o 31 de fevereiro e achar que somos nós que fazemos as coisas e não Deus. Então tem dia que parece que Deus faz assim, fica sozinho aí. E a gente não consegue nada, aí vai para o joelho pedir perdão, pedir misericórdia, pedir graça, entender que a gente é ser humano e que precisa disso. Mas nesse dia lá, foi algo assim do céu. Não sei se o céu baixou, se a terra subiu, só sei que foi algo assim muito glorioso. E Deus me fez sentir algo muito tremendo sobre essa questão aqui, dom. Sabe o que foi que Deus me falou naquele momento? Senhores e senhoras, a igreja não suporta mais o peso dos títulos sem o dom. Existem muitos títulos sem dom. E o texto não está falando de título concedido a alguém por uma igreja, concedido a alguém por uma convenção, concedido a alguém por uma denominação. Não, o texto não está falando de título. O texto está falando do dom ministerial concedido pelo Senhor Jesus Cristo ao que Ele chama para a realização da sua obra. Olha o versículo que eu já citei, vou agora citá-lo no todo. E Ele mesmo, Ele quem? Deus, Jesus. É interessante como o texto diz que Ele mesmo quis dar. Assim como o pastor Roberto José fez questão de entregar os presentes aqui aos visitantes. Ele mesmo quis fazer isso. Ele poderia ter chamado alguém, um dos senhores, para fazer essa entrega, mas ele mesmo quis fazer isso. É mais ou menos isso que nós temos aqui. Ele mesmo, não outro, não é pastor Zé Carlos de Lima, não é pastor Zé Wellington Júnior, nem Zé Wellington Pai, nem o pastor Roberto José, nem o pastor Raposo, nem ninguém que tem esse dom para dar a alguém, mas Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, mas foi Ele mesmo quem deu. Então observe que Ele deu, e ninguém mais, porque ninguém mais tem essa condição. Uma vez eu tive que dizer umas coisas para um moço, daqueles que chegam na igreja oferecendo: quanto tempo de crente tu tens? Aí ele diz:
4 anos, 5 anos, 10 anos. E o que é que tu já é nessa igreja aí? Não, eu sou crente. Ou eu sou diácono, ainda não é pastor. Com esse tempo todo, vem para cá que eu te consagro a presbítero, que eu te consagro a pastor. Eu tive que dizer para ele que ele pode ter as mãos cheias de títulos. Ele pode dar título de diácono, ele pode dar título de presbítero, pode dar título de evangelista, título de pastor, pode dar título de apóstolo, pode dar título do que ele quiser, mas dom ele não tem, porque dom somente Jesus tem para dar à sua igreja. E o que Deus me fez entender é que a igreja não suporta mais o peso dos títulos. A igreja não aguenta o peso dos títulos sem o dom. Porque o que Deus deu foi dom para os homens. E pegou esses homens dotados de dons e deu de presente a sua noiva, que é a sua amada, que é a sua eleita. Então ele deu homens dotados de dons para a igreja. E ninguém poderá fazer isso. Só ele mesmo. É aqui onde vem aquele texto: não impõe precipitadamente as mãos. Porque eu entendo que a partir do momento que a gente impõe as mãos precipitadas, nós estamos conferindo o título. Mas nós não temos dom para dar. Eu entendo que o ministério apenas reconhece, com o discernimento espiritual que tem, reconhece o dom que já está, e reconhece esse dom e impõe as mãos, como fez Paulo com Timóteo, e a pessoa passa a ser vista como tal a partir dali. Então ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Quer ver outra coisa que eu vi num sonho? Quem tem sonho, conte como sonho. Quem tem a minha palavra, fala a minha palavra. Mas todos nós sabemos que existem sonhos que são revelação. Nós temos na Bíblia vários exemplos de sonho e revelação. Você já deve ter tido sonho, revelação. E o texto sagrado diz que nós sonharemos sonhos. E esse sonho que diz lá no profeta, não é um sonho comum, mas um sonho espiritual. Eu estava, ainda não era presidente, eu estava numa reunião convencional, ou numa convenção, em uma AGO, onde se autoriza obreiros, e de repente o presidente dizia assim: pastor fulano, apresente seus candidatos. Veja essa cena que eu vi naquele sonho. E o pastor saía como que de uma sala assim, à minha direita, com 2 pitbulls na coleira. Ele tinha tinha sido chamado para apresentar os seus candidatos. Vou repetir: pastor fulano, apresente seus candidatos. E ele sai de uma sala com 2 pitbulls na coleira e dizia assim: eu quero apresentar o irmão fulano de tal, da direita. Está lá o pitbull. Só que aquele pitbull se sacode e se levanta, e agora é um homem que ele apresenta. E quero apresentar o irmão fulano de tal. E também esse pitbull se sacode e se levanta e se transforma em um homem. E eu acordei. A interpretação fica com os senhores, com todos nós. A Bíblia fala que os maus obreiros são cães. E essas pessoas com certeza têm o título, mas não tem o dom. Mas o que Deus está dizendo aqui para Timóteo, através de Paulo, é: por este motivo, por essa razão. É só estudar o contexto. Que razão? Ele está falando exatamente da fé que estava na sua avó Lloyd, na sua mãe Eunice, e ele vai falando e chega a dizer: por este motivo, por essa razão, eu te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, é necessário que nós compreendamos que precisamos não apenas do título, mas do dom, principalmente do dom ministerial. Eu quero que você compreenda também
ou que os senhores compreendam, que o dom não é nosso. Já disse isso em outras palavras. O dom não é nosso. O dom estava em Timóteo, mas não lhe pertencia. O próprio texto diz que era de Deus, o dom de Deus que há em ti. Não é meu, não é seu, não é de nenhum de nós, é de Deus. Desperte o dom de Deus que há em ti. Ninguém possui esse ou aquele dom. Porém, Deus dá gratuitamente a quem busca. Não desprezes o dom de Deus que há em ti, 1 Timóteo 4:14. Não desprezes o dom de Deus que há em ti. É de Deus, que Deus dá. Não desprezes o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Dessa forma, nós somos usados com um ou vários dons divinos. Paulo, na questão dos dons espirituais, alguns autores dizem que ele era usado com os 9 dons. O próprio pastor Estevão, naquele livro dele, Títulos e Dons do Ministério Cristão, bem antigo, ele diz que Paulo era usado com os 9 dons espirituais, mas nenhum era dele. Os dons são de Deus, os dons são do Espírito, não são nossos, não são meu, não são seu. Então, nós somos usados com um ou com vários dons divinos, no momento certo. E na questão do dom ministerial, nós somos usados de uma maneira permanente com o dom ministerial, mas o dom não é nosso. 1 Coríntios 12:7 diz claramente: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, visando o que é proveitoso. Então o dom é de Deus. Se eu tenho o dom de pastor, se eu tenho o dom de evangelista, se eu tenho o dom de profeta, ou se eu tenho o dom do Espírito, o dom da fé, o dom de discernimento do Espírito. Falar de discernimento do Espírito, nós precisamos hoje demais sermos usados por Deus com o dom de discernimento de Espírito, a palavra de sabedoria, os dons espirituais. De forma que o que eu quero dizer ao meu irmão é que o dom não é nosso, é do nosso Deus. Pois, por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, que foi te dado pela imposição das minhas mãos. Então, o dom não é nosso, o dom é de nosso Deus, é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que existia em Timóteo, mas que não era propriamente dele. E os objetivos, acredito que meus irmãos não preciso dizer muita coisa sobre isso, mas deixa eu só pincelar aqui alguma coisa para você, já que estamos numa aula. A edificação do corpo de Cristo. Nós não podemos imaginar alguém ser usado com o dom de Deus, quer seja um dom ministerial, quer seja um dom do Espírito, mas que esse dom cause um prejuízo para a igreja. É impossível nós imaginarmos isso. Alguém com o dom de Deus causando problema. Alguém com o dom de Deus causando prejuízo, causando divisão, causando embaraço. Não, de jeito nenhum. O dom de Deus, principalmente os dons ministeriais, em Efésios capítulo 4, é dado à igreja através dos ministros, dos pastores. Vou repetir: Deus pega um homem, dota ele com o dom ministerial e dá de presente à igreja. No versículo 12 do capítulo 4 de Efésios, Paulo diz claramente: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vou repetir: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura
completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em volta por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia que enganam fraudulosamente. Então, não dá para nós imaginarmos alguém usado por Deus causando problemas, causando embaraço, causando dificuldade, causando desgosto, trazendo tristeza, trazendo angústias. Não, meus irmãos, o dom de Deus é dado exatamente para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Cristo ama tanto essa igreja que pegou homens, e vou repetir, e dotou, capacitou com dom espiritual para que eles sejam bênção para a sua eleita, para a sua igreja, para a sua noiva. Como é que eu sou um pastor problema? Encaixa essas duas palavras. Pastor problema, pastor dificuldade, pastor não existe. Se eu sou usado com o dom de Deus, então eu sou bênção aonde quer que eu chegue. Eu sou bênção à igreja em Bacabal, eu sou bênção na igreja no Maranhão. Aonde eu chegar, eu sou bênção, se eu sou usado com o dom de Deus. Então é preciso que você compreenda essas verdades, que os dons de Deus operam em mim e operam em você, mas é exatamente para agraciar o seu povo, para abençoar o seu povo, para edificar a igreja. Mas infelizmente nós vemos muitos que têm o título causando problema para aqui e para acolá, dando dor de cabeça e fazendo pessoas sofrer, desviando uns, dando mau exemplo, como já foi dito aqui pelos pastores, meus mestres que me antecederam. Então, eu já disse que o dom é de Deus, é uma concessão divina a mim, a você, e Ele dá a quem quer. Não é eu que decido ou você que decide, mas Ele dá a quem quer. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A decisão é dele. Veja no texto anterior que eu disse, e Ele mesmo deu uns para, me ajude aí, e Ele mesmo deu uns para, e a outros profetas, e a outros evangelistas, e a outros pastores e doutores. Então veja, Ele chamou um para pastor, outro Ele chamou para profeta, outro Ele chamou para evangelista, outro Ele chamou para pastor, outro para doutor. Veja isso bem claramente. É Ele quem faz do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, no tempo que Ele quer. Eu lembro muito bem que uma vez eu aceitei a Jesus como Salvador, e tinha um irmão que já era diácono, quando eu aceitei a Jesus como Salvador. Não demorou muito, eu fui consagrado a presbítero. Depois eu fui consagrado a pastor. A evangelista. Aí fui ordenado, autorizado e ordenado. Depois eu já estava na mesa como segundo secretário. Primeiro como conselho fiscal, depois como segundo secretário, depois primeiro vice-presidente. Quando eu era primeiro vice-presidente, ele então foi consagrado. E ele me convida para um trabalho. Terminamos o trabalho na parte da manhã e fomos almoçar. Depois ele nos convidou para repousar um pouco, mas ele deitou no chão, botou os pés assim na parede e pediu que eu fizesse o mesmo. Então nós ficamos lá, deitados com os pés na parede. Ele começou a conversar. Pastor, eu fiquei pensando o seguinte: eu te conheço desde criança, e eu fui ser crente, você era criança. Quando você se decidiu, eu era diácono. Ele contou essa história todinha. Quando ele terminou de contar, eu disse assim: me diz uma coisa, quem errou? Deus ou os pastores que atrasaram o seu tempo?
E eu nunca esqueço a resposta dele. Ele disse: ninguém errou. Deus nunca erra. E os meus pastores me apresentaram no tempo certo. Se eu tivesse sido apresentado no seu tempo, com certeza eu não tinha permanecido. Deus sabe o que faz, na hora que o tempo de fazer e a maneira como fazer. Então eu quero que você compreenda o seguinte: é Deus quem faz no momento certo. E sabe quem é que Ele vai usar? O ministério, o presbitério, que é quem põe as mãos sobre você ou sobre o crente. E a partir dali, a igreja o chama de evangelista, de pastor. É incrível isso. Eu apresentei um rapaz que tinha 21 anos, pastor Valberto. Hoje ele está em Pedreiras. É um ícone no Maranhão, pastor Valberto, hoje. E quando nós chegamos, minha filha, Késia, que é a mais velha, eu tenho duas filhas, Késia, que é psicóloga, e Priscila, que é médica. E aí a Késia, pastor Valberto, e aquilo me chamou a atenção. Nós tínhamos acabado de chegar da convenção. Pastor Valberto, um menino de 21 anos. Eu digo: Késia, por que está chamando o Valberto de pastor? Ela olhou para mim: pai, ele não é pastor? O senhor não falou para a igreja que ele tinha sido consagrado, tinha sido apresentado? A partir do momento que o senhor disse que ele tinha sido consagrado a pastor, eu não consigo mais chamá-lo de Valberto. A partir desse momento eu só consigo chamá-lo de pastor Valberto. Então é Deus quem faz através do ministério, e a partir daí a igreja considera, porque é obra de Deus na vida da pessoa. Quem é que está entendendo? Glória a Deus. Então o dom é de Deus, e Ele dá a cada um conforme Ele quer. Então é um enorme privilégio ser agraciado com o dom de Deus. É um privilégio muito grande ser agraciado. E eu não estou falando apenas com o dom ministerial, não. Você pode nunca ser pastor, mas você pode ser usado com os dons espirituais, os dons de revelação, os dons de poder, os dons de elocução. Você pode ser batizado no Espírito Santo e falar em variedade de línguas. E deve falar em variedade de línguas. Você pode ser usado com o dom de interpretação dessas línguas. Você pode ser usado com o dom da fé. Você pode ser usado com o dom de poder, para estender as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. Ontem, quando o pastor disse: eu sinto que o Senhor vai curar, eu não tenho dúvida de que o Senhor fez maravilhas ontem à noite. Isso é algo que Deus concede à igreja, e é através de nós, de mim e de você. É Deus quem faz, mas é por meio de nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham ou edificam os trabalhadores. Quem é que edifica? É Deus. Mas quem trabalha? São os trabalhadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem é que guarda? Deus. Mas quem que vigia? A sentinela. Somos nós que somos usados por Deus. Então eu conclamo nessa tarde, visto que essa igreja é uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito Santo, que opere nessa igreja, pastor Roberto José, que opere nas Assembleias de Deus no Nordeste, pastor José Carlos de Lima, que opere nas Assembleias de Deus no Brasil, todos os dons do Espírito Santo, porque nós somos uma igreja pentecostal, e nós precisamos viver isso na íntegra. Nós não podemos nos conformar com uma igreja que é pentecostal, com os poucos de crentes falando em línguas estranhas. O nosso templo não é tão grande. O nosso templo é um templo de 15 por 73. Talvez a capacidade seja menos do que este. Mas os irmãos gostam de ir lá olhar, e quando eu estou, que dizem assim: mas pastor, que templo bonito.
A minha resposta é: bonito é esse templo cheio de crentes falando em línguas estranhas. Não podemos aceitar o Pentecoste ou o pentecostalismo sem o sinal evidente do batismo do Espírito Santo, que são as línguas estranhas. Você, pastor, qual foi a última vez que você falou em mistério? Eu vi o pastor Roberto José ontem aqui e os pregadores aqui. Qual foi a última vez que você falou em mistério? Qual foi a última vez que você sentiu alegria? Qual foi a última vez que você chorou aquelas lágrimas crentes que rolam do rosto e te dá paz na alma? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo? Qual foi a última vez que Deus te usou com dom esse ou com dom aquele? Nós somos servos do Deus Altíssimo e somos obreiros do Senhor nosso Deus. Nós não podemos de modo algum aceitar a frieza espiritual. E é exatamente isso que o apóstolo está dizendo: desperta! Remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. A lenha representa a oração do crente. Aleluia! Aleluia! Aproveita essa escola. Você que é ministro, você que é obreiro, com certeza batizado no Espírito Santo, mas que há um tempo não sente a presença de Deus, aproveita e mergulha no oceano do Espírito Santo e sai daqui voando como águias às alturas espirituais. Oh, glória! Oh, meu Deus, concede dons à tua igreja, dons ministeriais, dons do teu Espírito, dons de Cristo. Aleluia! 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 Eu estava dizendo, é um enorme privilégio ser usado com o dom de Deus, ser agraciado com o dom de Deus. Aleluia! Ramalahas, Rindalei, Randalamanasahas. Oh, glória! Oh, aleluia! 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 Fecha teus olhos, meu irmão. Fecha teus olhos e adora um pouquinho. Fecha teus olhos e fala em mistério. Aleluia! Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Deixa eu começar a encerrar. Olhe para cá.
Você já sabe, eu disse, tentei dizer aqui, que são vários os dons de Deus. Além dos dons ministeriais, que são 5, temos os dons do Espírito, que são 9, segundo o pastor Estevão Anjo de Souza, que são os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução. Mas nós temos os dons de socorro, auxílio prestado aos fracos na fé, por parte daqueles que são fortes, capacitados por esse dom, ou pelos dons de Deus, que eles realizam obras de misericórdia. São aqueles que não aguentam ver um crente fraco, aqueles que não aguentam ver alguém distante, aqueles que sentem a falta daqueles que não estão vindo mais à igreja, aquele que se preocupa com aquele obreiro que começou a se desgarrar, não por pecado, mas às vezes por uma revolta, às vezes, sei lá, por algum dissabor, e que eles vão atrás. São os Barnabé da vida, que não abandonam um Saulo de Tarso e nem abandonam João Marcos, mas eles estão sempre ajudando. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros. É um dom de socorrer, de ajudar, de emprestar o ombro, de estender a mão, de enfiar a mão no bolso, de fazer uma visita, de enxugar as lágrimas, de dar aquele abraço de pai, de irmão, e dizer: eu estou do teu lado. Não fale isso não, não diga isso não, não pense assim não, não faça isso. Aleluia. Estou aqui, sou teu amigo, quero te ajudar. Dons de socorro. Aleluia. E quantos estão precisando? Eu fui consagrado com 22 anos, 5 anos de crente. Meu primeiro campo foi um lugar difícil. Eu vi o pastor falando aqui de macaxeira sem manteiga. O senhor usou outra palavra, pastor Zé Carlos. Mas sem margarina. Eu sei o que é isso, passei por isso. Aí, nesse período tão difícil, que eu saí pedindo oferta para a construção do templo, que a gente não tinha. Tudo que os irmãos puseram na minha mão foi o dinheiro de 10 linhas de broque. Não sei se vocês sabem o que é essa linguagem. O broque é o mato grosso que é cortado para depois ser queimado e dali fazer a roça no toco. Eles empreitaram 10 linhas de broque, pegaram esse dinheiro e me entregaram. Foi tudo que eles puderam me dar para a construção do templo. Eu tive que sair. Uma igreja de 36 crentes, como diz na minha região de Mamanda caducando, que o dízimo ou a renda da igreja dava menos do dízimo de um salário mínimo. Hoje o salário mínimo é 1.212, o dízimo é o quê? 122, 121,20, né? 121,20. Era menos do que isso. O dízimo, ou seja, a renda todinha da igreja. Mas Deus sabe o que faz. Sabe ou não sabe? Permita eu contar esse testemunho. Aí eu fui conversar com o irmão Pedro, talvez esteja até me assistindo. Irmão Pedro, quem é que paga diária de serviço aqui? Ele disse: é o seu de Olinda, é o seu Ismael, é o seu Zezinho Cearense. Para que essa diária de serviço, pastor? Para mim, meu irmão Pedro. Esse irmão Pedro deu um brado que eu fiquei desconjuntado, eu fiquei trêmulo. Meu Deus, não vai deixar isso acontecer. Meu irmão, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha,
precisam comer. De novo ele deu outro brado. Deus não ia deixar aquilo acontecer. Olha, pastor, rabo de roçadeira, isso é para mim, rabo de foice, de machado é para mim, não é para meu pastor. Irmãos, o homem não tinha nem lá dentro nem lá fora, só os potes dentro da casa, casa de taipa. Mas olha o tamanho da fé. Meu Deus não vai me deixar passar essa vergonha, ver o meu pastor no rabo da roçadeira e os outros mangando dele, criticando. E eu saí de lá, Senhor, como é que tu vai fazer? Como é que tu vais fazer? Eu cheguei em casa, fui orar. Senhor, como é que tu vais fazer? Eu sei que tu vais fazer, porque foi o Senhor que falou. Aquilo não foi para o irmão Pedro. Mas como o Senhor vai fazer? Demorou muito, chegou um moço lá. Bom dia, pastor. Bom dia. Eu tinha 22 anos. Bom dia, pastor. Bom dia. Quero conversar com o senhor. Aí sentou, deu um papo. Minha esposa fez um cafezinho, tomou. Eu não sabia que ele era escrivão da polícia. E ele tinha um jornalzinho mimeografado. Mimeografado. Tempo do mimeógrafo, no álcool. Quando penso que não, chega um jornalzinho na minha mão e a manchete: figura ilustre para Brejinho do Ismael, município Parnarama, Maranhão. Figura ilustre para Brejinho do Ismael, Francisco Soares Raposo Filho, jovem inteligente. É hoje o orgulho do mais belo sertão parnaramense. Esse jornal chegou na Secretaria de Educação. Pensa que não, chega o vereador da região lá. Bom dia, pastor. Bom dia. Sou Zezinho Cearense, o vereador aqui da região. Queria conversar com o senhor. Sente-se. Minha esposa, um cafezinho. Enquanto ele tomava o café, ele disse: olha, eu estou aqui a mando da Secretaria de Educação, aliás, do prefeito, para perguntar se o senhor permite. Ah, irmão, não é a gente que precisa que anda atrás do emprego, não é? Não é a gente que anda atrás do emprego, não é assim? Eu estou aqui para perguntar se o senhor permite, se o senhor deixa a sua esposa ser professora, porque o colégio está fechado. Furaram o olho do menino aí e ninguém quis mais o colégio, está fechado há não sei quantos meses. E soubemos que sua esposa é formada. Nós queremos saber se o senhor deixa a sua esposa lecionar. O senhor deixa? Quando eu vi que Deus tinha me destacado, não fiquei em sapato alto não, mas eu vi que Deus me destacou. Chamei minha esposa Albeniza e disse: filha, conversa com ele aí. Ó, seu Zezinho, é o que ela disser, porque eu não vou mandá-la trabalhar, para depois ela não dizer assim: estou muito atarefado porque você mandou trabalhar. E nem vou proibi-la para não dizer assim: estou sem dinheiro porque você não deixou eu trabalhar. Eu acho que esse tom de voz aí, na posição que Deus colocou. Dona Albeniza, o que é que a senhora diz? Eu aceito, seu Zezinho. Pois a senhora não vai ser professora, a senhora vai ser diretora. E eu não fui pro rabo da roçadeira, entendeu? Porque Deus usou alguém com o dom. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deus usou um servo seu. Dom de socorro. Existem os dons também de administração que estão aqui, ó. Quando um homem desse disser alguma coisa, se meta não. Eu gostaria de falar com o pastor Zé Carlos, como vocês aqui, nesse sotaque de vocês, mas não se veste não. Quando ele disser, aguarde. Eu nunca vi as palavras de um homem desse cair do chão. Eu deixei de ser pastor presidente de Codó, uma das maiores igrejas do Maranhão. O pastor se jubila e o pastor jubilado me liga dizendo: olha, reunimos a igreja pediu você vem? Eu simplesmente dobraria de salário, teria um carro à minha disposição, seria presidente, deixaria de ser
É auxiliar, pastor auxiliar. Mas sabe o que fui fazer? Fui orar, porque o homem de Deus não anda por vista, não anda por isso aqui, viu? Isso aqui é pouco diante do que Deus tem para nos dar. Pastor Estevão, o que é que o senhor me disse? Vou resumir. Ele encerrou a conversa dizendo assim: você está bem em Bacabal, Bacabal está bem com você. O que eu tenho a dizer para você é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e... Como é o resto do versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e... O mais ele fará. Ele não citou isso aí. Você está bem em Bacabal, Bacabal está bem com você. O que eu tenho a dizer para você é o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e fique em Bacabal. Até hoje estou 33 anos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então deixa Deus fazer. Quando Ele faz bem feito. Ele não erra. E eu acho que eu estou falando para alguém aqui. Se é que eu não estou falando para todos, mas pelo menos para alguns. Deixa Deus agir. Aleluia. Mas eu preciso concluir, tenho 15 minutos. Deixa eu dizer para você, para terminar, o versículo diz, por este motivo, te lembro, não esquece pastor, não esquece diácono, não esquece presbítero, não esquece dirigente, não esqueça irmã, não esqueça, te lembro, que despertes o dom de Deus que há em ti, que reavives. Não sei se você conhece uma palavra chamada, um bichinho chamado abano. Aqui não tem, né? Não tem palha de coco babaçu aqui, não tem? Feito da palha do babaçu, para abanar fogo. Vocês conhecem essa expressão? Conhece? Pois é isso que Paulo está dizendo. Abana, deixa pegar fogo. Deixa queimar. Deixa arder. Oh, aleluia. 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 Queridos irmãos, nada é automático na vida espiritual, diz Champlin. Nada é automático. O título vai tomando conta do dom. Sabe, aquelas árvores que são trepadeiras. Lá no Maranhão a gente vê muito uma árvore que nasce numa palmeira e vai enrolando, e vai tomando conta, Toma conta que cobre tudo lá, ninguém vê mais a palmeira, daqui a pouco as palhinhas começam a murchar, morreu, ela tomou de conta. Tem dom. Mas o título tomou de conta, pastor, apóstolo, semideus, presbítero, diácono, doutor, teólogo. Vocês permitem eu cantar uma musiquinha? Não é hino não, é uma música. Não é hino, não sei se é permitido cantar uma música no púlpito. Está com o senhor, se o senhor permitir eu canto, aí a culpa é sua. Então assume aí, pastor Roberto José, ele não está calado, não quer dizer. Me permita.
Um dia, chegou um irmão lá em casa e disse assim: pastor, me bote numa igreja grande, pastor. Igrejinha é pequena, não dá nem para eu mostrar os meus talentos, meus dons. Eu já tinha ouvido contar uma história do pastor Estevão, que alguém fez a mesma coisa com ele. O pastor Estevão olhou assim e disse: você já se olhou no espelho hoje? Disse: não, senhor, pois vá bem ali, nesse banheiro aí tem um espelho, olha lá o nó da sua gravata. Você não sabe nem dar nó em gravata, quer ser pastor de igreja grande. Aí quando esse irmão desceu, olha o que me veio na mente: um égua pendurado numa vara, um mandioca, rapaz, está gravando aí, um mandioca querendo ser macaxeira. Assim é todo que quer ser o que não é, acaba sendo 31 de fevereiro, mas não é, é uma marcha. Tem gente querendo ser presidente, presidente talvez nem possa ter, e se tivesse era só para morder os outros, pois não conhece a regra áurea de viver, ou do viver. Qual é a regra áurea? O que quereis que os outros os façam? É um égua. Teólogo, pedagogo, doutorado. O que é teólogo, pedagogo, doutorado? Um ser alado sempre aparenta ser. O que é um ser alado? Ser alado. Um ser de asa. Teólogo, pedagogo, doutorado. Um ser alado sempre aparenta ser, porém não passa de um simples ser mortal, irracional, que não conhece o próprio ser, porque se conhecesse, não se exaltava. Só pensa, olha aqui, ó. Ele disse ali, olha aí, então olha aqui, ó. Só pensa em dinheiro, mordomia, na primazia de com Cristo se assentar. Senhor, quero que meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e um à tua esquerda. Só quero paletó e gravata. Não querem pá, não querem enxada, não querem... não querem trabalho. Querem cargo, mas não querem o encargo do cargo. Só pensa em dinheiro, mordomia, na primazia de com Cristo se assentar, porém se esquecem de cingir-se com a toalha, e que os pés dos co-irmãos têm que lavar. É uma égua. Então, nada é automático. O título está tomando conta de tudo, do dom, do ministério, da vocação, da chamada. Não é mais aquele quando começou, e nem deve ser por um lado, porque tem que amadurecer, tem que crescer, tem que desenvolver, mas a espiritualidade, a comunhão, não pode perder. Então, está ao nosso alcance tanto abafar ao espírito, como despertá-lo em chama, diz Champlin no Novo Testamento interpretado. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não extingais o Espírito, está aqui. Nós podemos tanto extinguir, tanto abafar, como despertar, abanar, botar lenha. Então o dom precisa e pode ser despertado. Deixa eu ler essa nota do Champlin de novo. O dom concedido a Timóteo é comparado a uma fogueira que ele precisa manter acesa. Note aqui que os dons e o poder que o Espírito Santo nos concede não permanecem automaticamente fortes e vitais. Alguns até apagam no total. O título ou os enganos do mundo acabam sufocando.
O fogo do zelo, visto nos dons espirituais, pode apagar-se se alguém não tem cuidado no exercício apropriado dos mesmos. Todos os meios espirituais deveriam ser utilizados nesse constante reavivamento. Precisamos alimentar o dom que há em nós pela graça de Deus, mediante nossa fé, oração e a graça do próprio Deus. Então, desperte o dom de Deus que há em você. O dom está aí, não deixa apagar. Está só fumaçando, tira as cinzas, bota a lenha, abana, deixa arder o fogo de Deus ou o dom de Deus na tua vida. Seja aquilo para o qual você foi chamado. Deus não lhe chamou para ser esse, digamos assim, essa vida sem vida, essa vida apagada. Deus quer que você seja cheio, mais cheio do seu Espírito Santo. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. O que você aprendeu nessa mensagem? O que você precisa fazer? Já ouvi vozes aqui dizendo: me ajuda, Jesus. Eu lembro que uma vez, continue com seus olhos fechados. Eu tenho 5 minutos ainda e vou encerrar. Mais uma vez, queridos e queridas, eu fui para uma reunião ministerial, pastores, e eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu saí de lá arrasado. Fui para o joelho e disse: Deus, isso não pode acontecer. Eu sou teu servo, tu me chamaste, eu sou o líder deles. Como é que as ovelhas vêm para a cocheira e não tem comida? Tomei uma decisão de me renovar. Continue com os olhos fechados, deixa eu lhe contar mais essa. Pastor Estevão contava de um pastor que foi para a convenção, e quando chegou lá o presidente chamou ele e disse assim: sua igreja está pedindo para você, está pedindo um novo pastor. E o pastor disse assim: pois pode me transferir, meu presidente. Ele disse: você não entendeu, a igreja está pedindo um novo pastor. Pois me transfira, meu presidente. Você não entendeu ainda. A igreja está pedindo um novo pastor. Vá e seja esse novo pastor. Vá e seja esse novo dirigente, esse novo líder. Saia dessa escola cheio do Espírito Santo, renovado para a glória de Deus. Seja um novo líder a partir de hoje. Meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por esses momentos especiais que o Senhor nos concedeu para estarmos diante desses obreiros, destes teus amados, destes teus queridos, destes homens e mulheres que o Senhor chamou primeiramente para a salvação e agora os enviou para realizar a tua obra. Pai, enche-os da tua graça, enche-os do teu Espírito Santo, concede mais dons espirituais. Eu sei, Senhor, que eles têm dons porque estão aqui, porque foram chamados. Mas, Senhor, nós sabemos que o apóstolo Paulo era usado com os 9 dons espirituais, e nós queremos que os dons espirituais operem na vida de cada um desses teus filhos, e os dons ministeriais também. Atende, Pai, a nossa oração, no nome de Jesus. Nós te pedimos, nós te adoramos e nós te exaltamos, agora e sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito obrigado, meus pastores. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.